Olá pessoal, tudo bem? Então hoje eu tô aqui pra gente falar sobre literatura, naquele conteúdo que eu mandei pra vocês. Hoje a gente vai fazer a correção dos nossos exercícios. E os nossos exercícios vão girar em torno da lírica romântica, da lírica que surgiu lá no romantismo e da lírica existente nos tempos atuais, que é a lírica que surgiu no modernismo. Dois períodos literários completamente diferentes um do outro. E aí eu passei para vocês o conteúdo, já dei a explicação do que foi o romantismo, falei um pouco do que foi o modernismo e deixei os exercícios para vocês fazerem. Para realizar os exercícios, nós temos que fazer o seguinte, diz assim, ó, os exercícios conceituais. Número 1, a pergunta. Identifique algumas características marcantes no lirismo romântico. Então, vocês deveriam voltar lá na lírica romântica e identificar algumas das características desse lirismo. Quando a gente fala de lirismo, a gente fala de poesia, especialmente, não única e exclusivamente, mas especialmente. Por quê? Porque é o estilo poético que melhor condiciona o lirismo. Lirismo vem de lira, um instrumento musical. Então, o estilo textual que melhor se adequa à melodia, à entonação, à musicalidade é a poesia. É muito mais fácil colocar lirismo, musicalidade numa poesia do que colocar musicalidade num texto dissertativo argumentativo, por exemplo, né? Então, vamos lá. Aí vocês deveriam identificar algumas características marcantes do lirismo romântico. Se a gente está falando do romantismo, movimento literário que ficou conhecido pelo sentimento exagerado, então essa exacerbação de sentir é uma das características presentes no lirismo romântico. O que é predominante no romantismo? A emoção sobre a razão. A emoção é muito superior à razão. O sentimento exagerado, exacerbado. A busca de novas formas de expressão. O romantismo tem essa necessidade, né? Traz isso. E também a ruptura de padrões estéticos da época. Na época existia, por exemplo, um modelo de escrita já predominante. Padrão de beleza já definido. O romantismo vem quebrar com esses padrões e construir um novo padrão, um novo modelo, um novo formato. Então, essas características, sentimento exagerado, exacerbado, essa emoção versus razão, essa mistura, essas duas coisas que não conseguem se separar, o real do imaginário, isso é muito do romantismo, a idealização, a busca por novas formas, tá bom? Então, características da lírica romântica. São várias, essas são algumas que eu encontrei, que eu preferi falar para vocês. A número 2 diz: justifique o fato de que, na chamada lírica romântica, há o predomínio da liberdade formal em detrimento do apuro técnico até então predominante. Então, por que a gente podia justificar, ou como que a gente pode justificar o fato de, na lírica romântica, ter um predomínio da liberdade formal? Porque antes do romantismo, a linguagem utilizada era a linguagem formal muito rígida, muito rebuscada, certo? E esse padrão, ele foi meio que quebrado com o romantismo. O romantismo ainda obedecia à formalidade gramatical, mas com uma certa leveza, com um pouco menos de intensidade, sabe? Com elementos, por exemplo, o romantismo usava elementos da natureza para descrever os seus sentimentos. E que linguagem utilizar quando vai se falar de elementos da natureza? A linguagem mais simples do possível. E o romantismo adere a essa linguagem. Ele não foge das normas cultas, mas também não fica tão enraizado nela. Então, uma sugestão de resposta poderia ser assim, ó, da número 2. O romântico buscou afastar-se dos rígidos princípios da tradição poética, aquela poesia bem condicionada, e propôs formas de expressão mais livres, onde os sentimentos eram mais soltos, mais envolventes e o vocabulário um pouco menos rebuscado. Tá bom? A gramática não foi deixada de lado, não é isso. Porém, a linguagem,
ainda obedecendo as regras gramaticais, era uma linguagem mais comum do dia a dia. Lembra que o primeiro período do romantismo eram os portugueses, assim, apaixonados pela natureza. Depois o índio se torna herói. Depois, e a mulher, né, aquela coisa exagerada, aquele sentimento e tal. E no terceiro momento é quando o homem começa a acordar para a realidade e percebe que nem só de amor vive o homem, né? Então são 3 momentos do romantismo e esses 3 momentos são momentos bem intensos, cada um numa vertente. Primeiro, o índio e a natureza é perfeito, maravilhoso, idealizado. Depois, a mulher que é idealizada e perfeita. E aí vem o mal do século, que as pessoas morrem de amor. E por fim, esse morrer de amor é superado, as pessoas meio que ressurgem das cinzas e começam a ver a vida com outros olhos. Tá ok? Então, o que responde a número 2 é isso mesmo. É a busca por uma gramática mais simples, mais comum do dia a dia, do cotidiano, e uma poética menos rebuscada. Resposta da número 2. 3. As construções hiperbólicas constituíram uma das marcas da produção poética romântica. Explique por quê. Hiperbólicas a gente sabe que é da figura da linguagem hipérbole. E a hipérbole a gente também sabe que significa exagero, né? E o romantismo é conhecido exatamente pelo quê? Sentimentalismo exagerado, essa coisa exacerbada, essa coisa fora de mão, não tinha como controlar, não tinha como segurar, não dava vazão. A emoção era muito forte para condicionar-se ou para sobreviver à razão. Então, a resposta da número 3 seria: o exagero, a dor do romântico é mais intensa, o amor do romântico é tão intenso que chega a ser fatal, a mulher é mais pura, tudo do romântico é mais intenso e idealizado. Tem um padrão que eles idealizam e acham que vai ser perfeito se for daquele jeito. É isso que é romantizar as coisas. Por isso que quando fala assim, fulano de tal tá romantizando a relação. A gente sabe que aquela relação tem de tudo para dar errado, mas um dos elementos está fugindo à razão e dando voz só à emoção e ele quer acreditar que vai funcionar. Isso aí é um romantismo. Isso aí é um romancista, isso aí é uma criatura romântica que está deixando as emoções ultrapassar os limites da razão e ele não consegue se situar no campo da realidade. Tá bom? Então, a resposta da número 3, o exagero, a dor do romântico é maior, o amor do romântico é mais intenso, a mulher do romântico é perfeita, a natureza, o índio, tudo que gira em torno do romantismo é idealizado em escala exagerada. 4. A chamada lírica moderna, antenada com o momento em que se produzia, repercutia novas concepções estéticas. Explique de que forma essas novas concepções influenciaram no plano formal a produção poética. Bom, agora a gente está falando da lírica moderna. Que influências a lírica moderna sofreram? Bom, a lírica moderna, em busca da forma e tal, ela sofreu maior influência na arte poética. Essa arte poética moderna, ela se revelou um pouco menos preocupada com a gramática. É uma forma poética mais despreocupada e uma forma poética sem preocupar muito com a forma. Ela não se preocupa com rima, com métrica, não é característica do modernismo, é mais característica do romantismo, que tinha uma poesia bem condicionada, bem formatada. A gente está falando agora de formatação textual. A formatação poética do modernismo, ou da lírica moderna, é um poema, é uma poética mais livre. Versos livres, versos simples, linguagem simples, linguagem do dia a dia, uma quebra gramatical, uma ruptura, neologismos, novas palavras aparecem nos poemas, novos formatos de poesia começam a surgir e a ironia se faz presente na poética moderna. No romantismo não tinha ainda ironia na poesia.
No modernismo traz essa ironia como uma espécie de fazer crítica mesmo, denúncia ao contexto social do momento. Então, uma resposta para número 4 é: a arte poética moderna revelou certa despreocupação com rimas e métricas. Apresentou uma ruptura gramatical, trazendo a ironia e espaço para neologismos e linguagem coloquial na poesia. Acabou. Tá bom? Número 5. A lírica moderna, também em termos de conteúdo, trouxe consigo um ideário de ruptura com a tradição. Estabeleça um paralelo capaz de diferenciar a temática dos líricos modernos daquela dos seus antecessores. Bom, embora a lírica moderna ela vem para trazer um novo caráter para a poesia, ela não rompeu totalmente com o passado. Com os seus antecedentes, os representantes modernistas da poesia, da arte poética, a maioria deles, se não todos, me arrisco a dizer, tinham um pezinho fincado lá atrás no romantismo. Então tinha um pezinho fincado, a rima, a métrica, o formato de poesia lá do romantismo. Então esse rompimento não foi um rompimento concretizado. Então assim, não cortaram o cordão umbilical como deveria. Cortou, mas não cortou. Entendeu? Então, a sugestão de resposta é assim: a lírica moderna não rompeu totalmente com o passado. Vez ou outra, usava-o para criticar, para fazer uma crítica do passado com o presente, ou até mesmo aproveitava o processo linguístico. O processo linguístico que era adotado no romantismo, muitas vezes foi aproveitado no modernismo para dar àquela poesia, àquela obra literária ali, aquele texto, o caráter diferenciado. Então não rompeu. A influência romântica ainda existia no primeiro momento ali do modernismo. Falando de arte poética, tá bom? Não tô falando de texto em prosa, não tô falando de pinturas, de esculturas. Só de arte poética por enquanto, porque a gente tá no tema lírica. Ok? Número 6 diz assim: um mundo revivido. Sobre esta casa e as árvores que o tempo esqueceu de levar, sobre o curral de pedra e paz e de outras vacas tristes, chorando a lua e a noite sem bezerros, sobre a parede larga deste açude, onde outras cobras verdes se arrastavam, e pondo o sol nos seus olhos parados, iam colhendo sua safra de sapos. Sob as constelações do sul que a noite armava e desarmava, as Três Marias, o Cruzeiro distante e os Sete Estrelas. Sob este mundo revivido em vão, a lembrança de primos, de cavalos, de silêncio perdido para sempre. Não seu nome, e o sobrenome é Dobal, em A Província Deserta. Bom, é uma obra de 1974. Com base nisso, pergunta: no processo de reconstituição do tempo vivido, o eu lírico projeta um conjunto de imagens cujo lirismo se fundamenta no... O lirismo inteiro desse texto, inclusive a começar pelo tema, pelo título, a um reviver de memórias, não é? É um rememorar. Então, esse inventário de memórias, esse rememorar, ele é o que compõe a poética do texto que nós acabamos de ler. Portanto, a resposta correta é a letra A, um inventário das memórias evocadas afetivamente, dos termos da afeição, né? Aquelas lembranças de infância e tal, e aí compôs o texto. Ok? 6, resposta letra A. 7, sem acessórios, nem som. Escrever só para me livrar de escrever. Escrever sem ver, com riscos, sentindo falta dos acompanhamentos com as mesmas lesmas e figuras sem força de expressão. Mas tudo desafina. O pensamento pesa, tanto quanto o corpo, enquanto corta os conectivos, corta as palavras rentes com tesouro de jardim, segue bruta, com facão de mato. Mas a marca deste corte tem que ficar nas palavras que sobraram. Qualquer coisa do que desapareceu continuou nas margens, nos talos, no atalho aberto, atalho de foice, no caminho de rato. Almeida Freitas Filho, A Máquina de Escrever,
texto de 2003, novo, né? Nesse texto, a reflexão sobre o modo criativo aponta para uma concepção de atividade poética que põe em evidência o quê? A agressão, né? A agressividade, quando fala ali, por exemplo, ó, agressivo trabalho de supressão, presente em corto as palavras rentes com tesoura de jardim, cega e bruta. Isso é uma característica da poética modernista. A poética modernista usava, por exemplo, metalinguagem, igual agora. Ele fala, escrever só para me livrar de escrever. Então, ele está usando o elemento da escrita para justificar o porquê que ele está escrevendo. É uma metalinguagem, não é? E, além disso, a reflexão desse modo criativo, essa criação desse texto, reflete o quê? Ou aponta o quê sobre a concepção ou a idealização da arte poética do autor. É uma arte agressiva, né? Uma arte que corta, que poda, que fragmenta, certo? Então, a opção que corresponde a essa resposta, da número 7, é a letra C, de coração. Ok? 8, diz assim. Receita, de José Saramago. Tome-se um poeta não cansado, uma nuvem de sonho e uma flor, 3 gotas de tristeza, um tom dourado, uma veia sangrando de pavor. Quando a massa já ferve e se retorce, deita-se à luz de um corpo de mulher, de uma pitada de morte se reforce, que um amor de poeta assim requer. Os gêneros textuais caracterizam-se por serem relativamente estáveis e podem reconfigurar-se em função do propósito comunicativo. Esse texto constitui uma mescla de gêneros, porque ele introduz, quando ele diz assim, tome-se um poeta não cansado, uma nuvem de sonho. O formato do texto é de uma receita, porém o texto é uma poesia, certo? Então, essa mistura de gêneros, ela se constitui em quê? A resposta que melhor corresponde a esse enunciado é a letra A, quando diz: introduz procedimentos prescritivos na composição do poema. É um poema que está sendo prescrito como se fosse uma receita a obedecer às normas, às medidas, às regras, entende? Então, a composição é mista nesse sentido. Não é à toa que o título é Receita. Um comportamento textual completamente moderno. O modernismo trazia isso também. Fazia com que os leitores, diferente da lírica romântica, pudessem escrever os seus poemas no formato que eles quisessem, inclusive misturar gêneros. A gente sabe que receita pertence ao gênero expositivo e poesia não é um texto expositivo, não tem por obrigação explicar nada, mas essa poesia explica. Essa poesia é formato de uma receita. Essa mistura é altamente moderna, afinal de contas é de Saramago, né? Então, 8, resposta letra A. 9, Antíode, diz assim: poesia, não será esse o sentido em que ainda te escrevo? Não será esse o sentido em que ainda te escrevo? Flor, te escrevo, flor. Não uma flor, nem aquela flor virtude em disfarçados urinóis. Flor é a palavra. Flor, verso inscrito no verso, como as manhãs no tempo. Flor é o salto da ave para o voo, o salto fora do sono, quando o seu tecido se rompe. É uma explosão posta a funcionar como uma máquina, uma jarra de flores. Joaquim de Melo Neto, em Psicologia das Composições, texto fragmentado de 1997. Por que eu leio de onde veio o texto, toda a referência bibliográfica? Porque com base na data, na referência, eu posso me situar no campo e no contexto literário, tá bom? E eu sugiro que vocês criem o hábito de fazer isso também. Então diz assim: a poesia é marcada pela recriação do objeto por meio da linguagem, sem necessariamente explicá-lo.
Nesse fragmento de João Cabral de Melo Neto, poeta da geração de 1945, do modernismo, o sujeito lírico propõe a recriação poética de uma palavra. Ele recria uma única palavra. Já existe a palavra flor, já existe o significado para essa palavra, e aí João Cabral de Melo Neto, ele cria um texto para significar uma só palavra, que já tinha significado, mas ele quer dar um novo. Por isso ele faz uma poética para essa palavra, que é a palavra flor. Então a resposta correta é a letra A. Tá bom? Característica muito marcante do modernismo também. O modernismo busca assim dar novos significados, novos sentidos para a vida, para a poesia. Então ele cria novas palavras, ou então ele pega novas palavras que já existem para criar novos significados, e aí vai o modernismo fazendo a festa na literatura. Tá bom? 10. Joaquim Maria Machado de Assis é cronista, contista, dramaturgo, jornalista, poeta, novelista, romancista, crítico e ensaísta. Em 2008, comemora-se o centenário de sua morte, ocorrida em setembro de 1908. Machado de Assis é considerado o mais canônico escritor da literatura brasileira e deixou uma rica produção literária composta de textos dos mais variados gêneros, em que se destacam o conto e o romance. Segue o texto desse autor em poesia. São poucas poesias de Machado de Assis, mas existem. Uma delas é a Carolina. Querida, ao pé do leito derradeiro, em que descansas dessa longa vida, aqui venho e virei, pobre querida, trazer-te o coração do companheiro. Pulsa-lhe aquele afeto verdadeiro, que, a despeito de toda humana lida, fez a nossa existência apetecida, e num recanto pôs um mundo inteiro. Trago-te flores, restos arrancados da terra que nos viu passar unidos. São pensamentos idos e vividos, que eu, se tenho nos olhos malferidos, pensamentos de vida formulados, são pensamentos idos e vividos. Ao avaliarmos o texto quanto ao seu gênero literário, podemos afirmar que ele pertence... Óbvio que ele pertence ao gênero lírico, porque ele está falando de sentimentos, de sentimentalismo. E esse texto está num formato de poesia. Então, se ele está nesse formato de poema, melhor dizendo, ele é caracterizado como gênero lírico. Por quê? Porque o que é o lírico? É o poema falando de sentimentos. Acabou. Fim. Ok? Então, é isso. Número 10, a resposta correta é a letra B de... Beleza? Bom, meus amores, qualquer dúvida, sabem como e onde me encontrar. A semana que vem nós vamos falar sobre o gênero dramático e o gênero ensaísta, ok? No mais é isso. Beijos de luz, se cuidem e qualquer coisa, estou aqui. Tchau, tchau.